Impeachment do Alexandre de Moraes. Eu vou pegar na sua mão e eu vou te explicar de fato se isso é factível ou não, exatamente o que é que tem que acontecer. E com certeza te explicar se isso afeta a economia do Brasil, se isso afeta a sua grana, o seu dinheiro. Você sabe que o intuito desse canal, não somente o intuito, mas eu, Osmar, eu mesmo, não foco em política. O intuito do canal nunca foi falar política por política, é falar sobre economia, investimentos financeiros, dinheiro. Só que tem coisas que são tão grandes, são tão ou absurdas ou que vão impactar o cenário do Brasil, às vezes global, geopolítica, que não tem como você não citar. É impossível. Agora, na minha vida em si, eu acabo ficando um pouco alheio a tudo isso. Eu acabo olhando muito mais, prestando muito mais atenção devido à questão dos vídeos. Mas já saiba que isso afeta a economia sim, isso afeta seu dinheiro sim, isso afeta muita coisa. Se alguém te diz que não afeta, é porque ele não está fazendo uma análise tão macro quanto. E eu vou te dizer que eu fico um pouco incomodado, não falar do assunto, mas falar do assunto com a peculiaridade que todo instante o Brasil acaba discutindo sobre quem será a nova pessoa presa, todo instante um ex-presidente, um presidente que será preso, que será solto, a todo instante a gente tem um market, parece, a gente tem uma janela para o ministro do STF, os ministros, sendo que isso não era para acontecer. Quando a gente pensa nos senadores, a gente pensa o quê? Aquela imagem com a mão cobrindo os olhos. A gente pensa em pessoas sêniores que eles não irão ficar no dia a dia das animosidades, eles irão ficar mais afastados a fim de que eles iam tomar uma decisão sem levar em consideração aquele frisson, aquela pressão. Quando a gente olha, quando a gente entende o que é um ministro do STF, era para ser ainda mais assim. Não somente pensando no Brasil, mas em todos os outros países democráticos, é basicamente essa estrutura. Ninguém sabe. Chegue lá na Suíça e pergunte para um cidadão da Suíça qual o nome de um ministro do STF. Ele não irá saber. Não sei. Ah, não, mas visualmente não tem noção. Pode ser o vizinho dele, ele não irá saber. Pergunte isso em outras repúblicas, como você quiser chamar o nome. As pessoas não sabem. Que não é esse o intuito de um ministro do STF. Qualquer ministro, o intuito é sempre ficar afastado. Não é o que nós estamos vendo. Estamos vendo uma briga política, uma briga jurídica, uma briga técnica, um frisson se degladiando entre duas partes. E isso afeta o seu dinheiro. Só peço antes para você curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação se você já conhece o canal, já viu algum vídeo aqui, senão não tem problema. Você toma essa decisão ao longo do vídeo, como eu sempre falo. Manifestações que estão acontecendo ao longo do tempo, manifestações que muitas das vezes vêm para defender o Bolsonaro, manifestações que vêm às vezes para defender Lula, manifestações das quais acabam batendo nessas duas frentes, bem como manifestações contra, a favor, na verdade, do impeachment do Alexandre de Moraes, ou seja, contra o Alexandre de Moraes e a favor do impeachment. Além disso tudo, tem a questão da movimentação do jogo político, que muitas das vezes, quase que sempre, é bravata, ou seja, é uma movimentação política que acabam fazendo para que chamem a atenção da população e dê a entender que estão fazendo alguma coisa, porque acabou existindo uma movimentação para protocolar um impeachment, protocolar uma CPI, qualquer coisa nesse sentido que você acabou ouvindo, contra o ministro do STF. Só que intenção de protocolar não é a mesma coisa de que você ir lá e votar. É diferente. É bem diferente. Para que o político, de fato, realize o seu voto, você precisa o pressionar. Precisa existir uma motivação por trás. Para existir uma CPI do STF, é necessário que exista todo esse processo. A Câmara, o Senado, eles acabam entendendo que é necessário abrir uma CPI, vai abrir uma CPI, vai verificar se existiu alguma irregularidade ou não. Existindo, então, alguma irregularidade, irá meio que punir as pessoas que cometeram essas irregularidades. Só que não é algo tão simples. E por que não é tão simples? Porque quando você abre uma CPI nesse sentido, quando você tem o intuito do impeachment de alguém em específico, e aquela pessoa ela tem o poder da decisão monocrática, ela pode julgar a qualquer instante algum ato em específico, e inúmeros senadores
inúmeros senadores, eles são expostos, porque muitos deles provavelmente fizeram alguma besteira, essa é a grande verdade, fizeram algo ilegítimo, ilegal, imoral ou até, e eles não querem que os seus processos que estão junto ao STF, eles sejam abertos ou vistos, porque eles podem ser presos, eles podem perder algum direito, eles podem ser expostos negativamente. Então eles sempre ficam nessa defesa de fato, abrir uma CPI nesse sentido. A grande verdade é que já existem mecanismos que você pode tranquilamente abrir uma CPI. Você pode ter impeachment. Você pode ter impeachment de um presidente, imagine de um ministro. Mas, eu chamo a atenção que tudo é um jogo político. Não é tão simples. O seu político aparecer no Reels com uma música de fundo maravilhosa, aquela coisa meio herói, está parecendo que está na Marvel, e ele vai lá e assina um documento, você não sabe nem que documento é aquele. Na verdade, é só uma intenção. Mas houve a votação? Cadê a votação? O segundo ponto, tão importante quanto, é que se você defende a ala do Bolsonaro, o fato de abrir uma CPI ou ter um impeachment do Moraes não significa... O fato de abrir uma CPI não significa que Moraes irá sofrer impeachment. O fato dele sofrer impeachment não significa, ou até abrir uma CPI, isso não leva, uma coisa não leva necessariamente a o Bolsonaro não ser preso. Tudo bem? Se você defende a ala do Lula, mesma coisa. O fato de abrir uma CPI, o fato do Moraes ser impeachmentado ou não, isso também não leva a Bolsonaro a ser preso, nem o inverso. Você entende que isso aqui que está sendo discutido não tem uma relação necessariamente com uma motivação pessoal sua política, mas deveria ao menos ter uma motivação se você acha que o que está acontecendo é justo ou é injusto, se existe um descompasso ou não. Vou falar agora da análise econômica. Contudo, vou chamar a atenção o movimento que muitas pessoas querem fechar a Câmara, muitas pessoas querem fechar o Senado, ou algo nesse sentido. Porém, e todos os outros pontos importantes que precisam ser votados na Câmara? Como é que você vai abrir uma CPI sem estar funcionando esses setores? Vamos falar dessa forma mais simples. Me explica, porque eu não sei. Teoricamente, era para que esses setores ficassem abertos e lá os políticos, eles fossem para poder votar. E se eles entendem que, de fato, existe alguma irregularidade, abrir uma CPI. Você não vai ficar abrindo uma CPI, a Deus dará. Não é tão simples e não tem que ser assim. Mas se entende que sim, ok. Que se abra uma CPI para poder averiguar se existe algum tipo de irregularidade. Por que não? Algo que provavelmente irá, nesse caso, existir para todo e qualquer ministro do STF. Além do fato de querer trocar essa decisão monocrática para que não exista mais uma decisão monocrática. Uma Câmara, um Senado fechado, como é que você consegue executar tal demanda? Eu vou falar agora aqui da economia. Eu quero que você preste bastante atenção, muita atenção agora, porque você emprestaria dinheiro para aquele seu amigo trambiqueiro? Sabe aquele seu amigo, você olha, o cara todo final de semana faz um lance diferente, sempre está vendendo uma coisa estranha, sempre está envolvido com algo que não parece que é muito legal, sempre tem um probleminha dentro da casa dele. Ele nunca chega para você e fala bem de alguma coisa que aconteceu na vida dele, sempre é um problema. Não, você não emprestaria. Essa é a verdade. Você não emprestaria o dinheiro para um amigo trambiqueiro. Você não emprestaria para um dinheiro para o seu vizinho que sempre está te enrolando. Isso não acontece. Infelizmente, é essa visão que o gringo tem do Brasil. Infelizmente. Tanto que acabou tendo a maior saída de capital estrangeiro da Bolsa de Valores do Brasil ano passado. Isso não é uma mera coincidência. E lembre-se que a nossa taxa de juros da economia, a taxa Selic, ela está em altos patamares. Saindo também do Tesouro, uma grande quantidade que o gringo tirou do Tesouro brasileiro, por que ele iria sair do Tesouro brasileiro, sabendo que estamos com altos patamares? O gringo quer ganhar dinheiro. Ele sabe que aqui ele ganha 15%. Por que ele vai tirar o dinheiro daqui? A não ser que ele esteja observando que outros lugares eles podem acabar ganhando mais. Por mais que não seja
em real, por mais que não sejam os mesmos 15%, mas às vezes uma porcentagem menor em dólar, ou até porque ele acaba perdendo um pouco a confiança. Quem tem dinheiro de verdade enxerga o Brasil. Não vem ao caso se você ama o Brasil ou não. Entenda, quem tem dinheiro de verdade enxerga o Brasil como um beta, um ativo para poder diversificar o seu patrimônio. Uma pessoa que mora na França, uma pessoa que mora na Suíça e ela tem 95%, 97% de sua carteira em ativos já conhecidos, vamos falar dessa forma. 3, 5% ele acaba arriscando um pouco mais. Igualmente você faz na sua carteira, ou ao menos deveria fazer, né? Você não deveria botar tudo em empresas pequenas, small caps, 90% da sua carteira. Teoricamente não era para ser assim, mas tudo bem. O grande investidor, ele acaba sendo moderado. E quando ele vai arriscar, ele pensa em alguns países. Brasil, Índia, às vezes a China, nem tanto mais hoje a China, mas às vezes a China, a Rússia, por aí em diante. O Brasil era para estar no topo, no topo, no topo. Porque o Brasil pensa que a Rússia está em guerra. A China está tendo uma guerra tarifária com os Estados Unidos. Muitas das vezes você terá que escolher um lado. Além de não existir toda uma lisura dentro da China, pensando na economia, igualmente existe nos Estados Unidos, igualmente existe na União Europeia, igualmente existe em alguns outros países. Quando você olha para a Índia, por mais que ainda tenha mais de 1 bilhão de pessoas, você de fato conhece o mercado indiano? Perfeito. De fato, a Índia, você enxerga a Índia como o melhor case para você poder investir? A Índia que tem nível de desemprego sempre muito elevado, a Índia que não é tão organizada assim. Existe um estudo, é necessário um estudo muito maior quando a gente fala agora em Brasil. Existem empresas muito mais sólidas no Brasil do que na Índia, de forma, pensando na economia geral, setores já mais consolidados. Quando você olha para a África do Sul, será que entre a África do Sul e o Brasil, a fazenda do mundo, os países não iriam focar no Brasil? Então isso afeta sim o Brasil, isso afeta sim a economia, isso afeta sim o dinheiro, porque cada vez mais o gringo tira o dinheiro do Brasil, ele acaba vendendo real, comprando dólar, isso desvaloriza a nossa moeda, nosso poder de compra fica menor, os preços dos produtos no mercado acabam subindo, não irão subir no dia seguinte, mas irão subir depois de 6 meses, 1 ano. Se eles subirem tanto, a nossa própria taxa da economia terá que subir ainda mais, porque teremos mais inflação. Eu de fato espero que você entenda todo esse cenário. Bom, seria que no Brasil não tivesse essas discussões, a gente focasse em discussões no saneamento básico, a gente focasse em discussões como a gente faz para pegar os cases da educação que estão dando certo e replicar no Brasil inteiro. E não ter a infeliz resposta quando a gente vai num posto de saúde e pede um remédio para dor de cabeça e a pessoa diz não, não temos. Era para a gente estar focando em resolver esses pontos, que não são detalhes. E não, a gente fica discutindo quem será a nova pessoa presa, quem será a nova pessoa impeachmentada. Eu vou deixar aqui do lado, que isso afeta o seu dinheiro, como eu acabei de te explicar. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo, que é a questão também do IOF, em que o STF acabou tendo que intervir, não foi necessário, teve que intervir em relação ao IOF, o IOF aumentou, então você pagará mais imposto. Quando que você veja esse vídeo, meu nome é Osmar Tenajura, se você já sabe, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.